Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, no capítulo 136, na Vitória Real. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava-se em rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Nós temos dificuldade para entender essa lição, né, gente? Cá para nós. Como é que a gente vai tomar pedrada até não querer mais, receber das pessoas a ingratidão, receber das pessoas a traição e ver o que elas fazem com a gente e ficar quieto? Simplesmente ficar quieto, ou então até falar para a pessoa: eu sei o que você está fazendo. Você está fazendo errado, mas você quer continuar, problema seu, e eu estou aqui do teu lado. Para nós, ainda está muito, muito distante da nossa realidade, de aceitar essas coisas. Nós não aceitamos traição, nós não aceitamos mentira, nós não aceitamos omissão, nós não aceitamos que as pessoas fiquem caladas diante da injustiça. Nós recriminamos, sim, a injustiça, né? Nós somos críticos, às vezes críticos positivos e às vezes até destrutivos, né? Nós somos imperfeitos demais para entender tudo isso que Jesus fez, né? Ele andava com os inimigos e perdoando os inimigos. Ele falava àqueles que iriam fingir que ele não existia. Ele tentava ensinar aqueles que iriam golpear ele. Ele não desistiu de ninguém, né? Porque a vitória dele não era uma vitória de ser melhor do que os outros, de fazer mais do que os outros, de aparecer, de ganhar algo perante os homens. Ele queria ganhar algo perante Deus. A missão dele, ele queria que fosse bem cumprida, e para isso ele ia sofrer. Ele sabia que ele ia sofrer na pele, na carne, mas o espírito dele ia estar bem, porque fazia parte do processo do qual ele se colocou enquanto missionário. Nós, quando passamos por algumas situações que nós pedimos, porque tem muitas provas que a gente passa, que é a gente que pede, não parece, né? Fica parecendo que é algo que vem lá de cima. Nossa, Deus não gosta de mim, então eu fiquei doente. Deus não gosta de mim, eu perdi o emprego. Deus não está vendo e eu fui assaltado. Não, tem coisas que nós passamos porque nós pedimos. É algum prejuízo que nós causamos a alguém, em algum momento, seja nessa vida ou em outra, e que em combinados a gente aceita passar por essas missões, esses testes, essas provações, né? Essas expiações. Só que quando chega a hora de acertar a conta, aí a gente esquece. Como mal pagador que nós somos, nós esquecemos. E aí a gente culpa alguém, a situação, ou até mesmo Deus, pela nossa infelicidade, pelo nosso momento ruim. Será que Deus não está vendo o que eu estou falando, o que está passando comigo, o que está acontecendo comigo? Ué, será que Deus não viu tudo o que aconteceu com Jesus?
Lógico que viu. Só que ali existia uma missão. Assim como nós temos missões e temos expiações, temos as nossas necessidades de resgate. E o sofrimento às vezes faz parte desse contexto. Às vezes estar do lado de pessoas que vão nos machucar. Não é que a gente, né, vai ser masoquista. A pessoa está fazendo a gente sofrer e a gente está ali do lado. Não, eu tenho que pagar todos os meus pecados. Calma, também não é assim. Mas tem situações que são passageiras. Você vai passar por aquela pessoa, né? Um patrão, por exemplo, um colega de trabalho, um primo mais distante, um tio, né? Pessoas mais distantes são passageiras na vida da gente. E elas vêm, fazem o que tem que ser feito e depois elas vão embora. Então a gente não tem que ter receio dessas situações, a gente tem que enfrentar. E enfrentar com resignação. Essa é a chave, né? Para que a gente possa se manter equilibrado, né? Como eu falei ontem em um dos vídeos, né? É importante que a gente veja a situação sempre pelo lado espiritual. Aí a gente consegue ter uma compreensão maior, saber que aquilo é um momento, ele vai passar. Mas se a gente souber bem passar, se a gente não souber bem passar aquele teste, ele volta. Nós vamos ser reprovados, nós vamos ter que passar de novo. Então, a nossa vitória, na verdade, é uma vitória ilusória. Quando a gente ganha um emprego para ganhar mais dinheiro, para a gente ter uma casa melhor, um carro melhor, a nossa vitória de ver um filho formado, é uma alegria tudo isso, sem dúvida nenhuma. Mas são vitórias daqui, que vão ficar aqui. A nossa vitória real é a que nós vamos levar para o outro lado, que é o nosso lado real, o lado espiritual. Então, tudo que a gente estiver fazendo aqui, que a gente queira como vitória, a gente tem que almejar o que a gente vai poder levar, carregar. Então, qual é a minha vitória? Qual é o meu objetivo hoje, a Patrícia? Eu busco ter um pouco mais de equilíbrio, eu busco ter resignação, eu busco ter paciência, que essa eu fugi da fila. Toda vez que foi para reencarnar, era para entrar na fila da paciência e eu entrei em todas, menos na paciência. Essa eu não tenho. Tem que trabalhar isso. Eu queria tudo para ontem. Hoje eu quero tudo para hoje. Mas ainda eu tenho que aprender que as coisas podem ficar para amanhã. Tem coisas que vão ter que ficar para amanhã. Então, ansiedade. Tem muita coisa que eu tenho descoberto de uns tempos para cá que eu achei que eu tinha. Que eu tinha desenvolvido durante uma vida de 50 anos. E eu não desenvolvi, não. Porque quando as provas batem na porta, eu falo... Fui reprovada de novo. Não aprendi. Então, nós temos que nos preocupar com esses valores, essas virtudes que nós viemos para desenvolver. E lá no plano espiritual, a gente já estudou. A gente já sabe como desenvolver. Aqui é que é para colocar em prática. E na hora de colocar em prática aqui, a gente sucumbe. A gente erra, a gente falha. A gente fica na dúvida, a gente fica inseguro. Porque a maioria está indo para a direita, então eu também vou, né? Ou então porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Deus não sabe o que faz comigo, eu não sirvo para nada, ó dia, ó céus, ó azar. Cada um reage de uma forma. Tem os hard, tem os omissos, tem os preguiçosos, tem os que procuram, né, fazer dentro de um suposto conhecimento, mas na verdade é artificial, que é o conhecimento teórico também, né? Porque vai na faculdade, vai nos cursos fazer pós-graduação, mestrado, traz um monte de diploma, mas na prática não sabe colocar. Não tem uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado que fale para você ser bom. Não tem. Né? Você vai praticar caridade dentro de uma religiosidade, seja católica, evangélica, budista, espírita. Você vai procurar praticar caridade, mas também não tem uma escola que saia de lá diplomado para ser bom, porque depende muito de como você entende isso, de como você vai praticar isso. Não depende de receitas, não tem receitas, né? Tem o livro do Ronel Barbosa, ele fala, né, a prática do amor. Ele dá nesse livro algumas ideias de como a gente pode praticar, desenvolver o amor, mas ninguém sai formado lendo um livro. Pode dar uma luzinha, ajuda a gente, ajuda,
Mas não existe nada que você vá procurar que você saia de lá formadinho, um cara 100% bom. Porque se fosse assim, não precisava reencarnar, né? Era só fazer uma escolinha. Então a gente tem que reencarnar, passar pelas fases, criança, adolescente, adulto, idoso, para que a gente vá valorizando isso lá dentro de verdade. E o nosso perispírito, ele carrega tudo isso, né? Todas as nossas virtudes e os nossos defeitos. Por isso que muitas pessoas, assim como eu, têm doença física, porque o perispírito está carregado. Foi ali que aglomerou uma série de coisas ruins, que você vai pegando de várias encarnações para cá, não é de uma vez só. Então a gente tem a oportunidade de ressarcir nossas dívidas eternamente, nós somos eternos no espírito. Só que em contrapartida, às vezes a gente atrasa o nosso lado, porque a gente fica buscando vitórias que não são reais, a gente fica buscando acumular coisas que depois a gente não vai carregar. Então não vamos perder tempo. Né? Assim como Jesus não se importava com a matéria, não se importava com a atitude dos outros, né? Ele não se deixava abalar, mesmo entre inimigos, mesmo sendo pisoteado, humilhado. Lógico que a gente está longe de ser como Jesus, de não se abalar diante de tudo isso, mas a gente tem que fazer o possível para não se abalar. Vai ter pessoas difíceis do nosso lado o tempo todo, seja na família, no trabalho, na rua. Estava numa estrada de terra agora há pouco passeando, um lugar tranquilo, campo, dos dois lados, vaquinha pastando dos dois lados da rua. Pareceu um cara que não sei de onde, o carro veio com tudo. A gente estava com o vidro aberto, o cara veio com tudo e entrou aquela poeira toda para dentro do carro. Porque foi de surpresa. Quer dizer, do nada aparece alguém para tirar o juízo da gente. E aí, vou acabar com o passeio por conta disso? Não, na hora nós fechamos o vidro, né? Fica aquela situação do tipo, a gente quer reclamar, mas a gente se segura e pede a Deus, acompanha aquele cara lá, porque ele vai encontrar o dele. Pessoas assim encontram, né? Hoje de manhã eu saí para hidroginástica, eu e meus casos de Uber, né? Indo para hidroginástica, o menino ouvindo o som dele bem baixinho, falei para ele, eu vou colocar meu fone aqui, qualquer coisa você me chama, porque eu escuto música alto, mas eu coloco no meu fone. Coloquei meu fone, o menino colocou a música dele baixinho e a gente estava indo tranquilinho para hidroginástica. Apareceu um dito cujo, que eu acho, inclusive, que deve ser aquele que quando eu estou filmando para vocês, ele passa aqui na rua. Que eu acho que só tem esse bonitão aqui, Itacoaxetuba, que faz isso. Eu não ouvi o som dele porque eu estava de fone, mas eu sentia o vibrar no carro que eu estava. O carro balançava com o barulho do cara. Aí eu tirei o fone para saber por que o carro estava balançando. O menino olhou para minha cara pelo retrovisor. Aí eu escutei o som do carro do lado. Falei, minha nossa senhora, não é impossível um negócio desse. Esse cara não é surdo. Mas aí eu pensei cá com meus botões. Sexta-feira, né, último dia de Hidro, nessa semana. Eu vou respirar, eu vou contar até 2000, né? Não vou ficar brava com esse cara. Mas um dia, eu tenho certeza que esse cara vai encontrar o dele. E ele vai encontrar como? Da pior maneira possível, esse cara vai ficar surdo. Esse cara um dia vai precisar de aparelho para ouvir. Porque é impossível, se ele perturba todo mundo, o que o ouvido dele, então, que está ali colado naquele som, não deve estar sentindo? Então, tudo aquilo que a gente faz que prejudica o outro, nós somos escravos disso. Nós somos livres para plantar, mas nós somos escravos da colheita. E isso as pessoas duvidam. Elas acham que elas podem tudo, que elas têm direitos. E os deveres, onde é que fica? E o respeito ao próximo? E a nossa Constituição, que é o meu direito, só vai até onde tem o direito do próximo. E os valores, cadê a família que não ensina esse indivíduo que ele tem que escutar a música na altura do ouvido dele só? É ele que gosta daquela música. Que é falta de respeito, ele sai gritando no meio da rua. Aonde é que está a família desse indivíduo? O que passou? Deve ter uns 20 e poucos anos, uma criatura dessa. O que ele fez na escola esse tempo todo? Ninguém orientou ele a colocar um som baixo. Então nós convivemos com pessoas assim, que vão interferir na nossa vida sem a gente desejar, que não é do nosso convívio, do nosso dia a dia, e que atrapalham a nossa vida em algum dado momento. Só que como Jesus,
cada um vai receber de acordo com o seu merecimento. Então, a minha vitória não é baseada em vou prender um cara desse, coloca som alto. Não, o que vai acontecer com ele é consequência dele mesmo. A minha vitória é como eu vou reagir perante tudo isso. É se eu vou me manter equilibrada, é se eu vou me manter firme naquele propósito que eu fiz com Deus, de que eu vou ser mais resignada, mais tolerante, que dessa vez eu vou aprender a ser paciente. A minha vitória real é essa, não é contra os outros. A minha vitória é contra mim mesma. É me vencer, vencer os meus defeitos, vencer o meu orgulho, vencer o meu egoísmo. Essa é a vitória real. É eu não me importar com os outros. O que eles fazem, em algum momento eu sei que eu vou ter que intervir para dar um limite. Que a gente não pode ser omisso também, porque graças à omissão dos bons é que os maus estão crescendo. Ser omisso a gente não pode. Mas eu também não vou sair brigando com todo mundo à torta e direito. Tem coisas que dá para relevar, a gente releva, para poder se manter zen, se manter bem, né, equilibrado e sem arrumar confusão. Nossa, gente, eu já arrumei confusão demais na minha vida. Hoje, eu tô dizendo assim para as pessoas, eu tô ficando velha, eu tô ficando mole, porque hoje, se eu puder evitar, eu fujo de confusão. Na hora que eu vejo que o negócio está começando a pipocar, eu vou pro outro lado. Porque a minha vitória, realmente, hoje a vitória que eu busco é essa vitória de terminar essa vida com o mínimo de saúde, né? Porque a saúde que eu tenho, ela é precária, ela é complicada, ela não pode. Eu tô que nem doido, não pode ser contrariado, não pode passar nervoso. Então, eu tenho que me privar de uma série de coisas para me manter viva. Essa é a verdade. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Não quero que ninguém passe pelo que eu estou passando. Então, vamos evitar o que a gente puder evitar, o que não puder evitar, a gente vai ter que podar o outro, a gente vai ter que limitar o outro, com certeza. Mas o que a gente puder evitar para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, faça. Quem sai ganhando somos nós mesmos. Nós ganhamos. Nós temos a verdadeira vitória de não ser como o outro. Quando eu vejo que alguém está fazendo algo que eu abomino, eu falo, graças a Deus é ele que está fazendo, não sou eu. Então, por mais que eu tenha feito coisas, né, posso ter errado bastante na educação de um filho, por exemplo, tem coisas que eu sei que hoje ele faz que me deixa triste, mas eu penso cá com meus botões, eu não ensinei. Então, se é a escolha dele, ele faz, né? Eu rezo, peço a Deus, peço a Virgem Maria que proteja, que um dia ele saia das coisas, das escolhas erradas que anda fazendo, mas é ele que está fazendo, não sou eu. E eu ensinei a não fazer. Então é importante a gente ter consciência tranquila. Essa é a verdadeira vitória. É a gente ter consciência tranquila perante as nossas ações, perante as nossas escolhas. Então, vamos acordar para isso, né? O que o outro faz, a gente não pode permitir que ataque, que a gente sinta esse ataque. É o outro que está perturbado, não é você. Então, dê graças a Deus que é o outro. Reza, ora por ele, mas é ele, não é você. Você não fez por onde. Agora, se você fez, vai lá até ele e peça desculpas. Se perdoe, perdoe o outro, peça perdão. Né? Tem isso. A gente erra, a gente falha. Então, nas nossas falhas, nós devemos nos desculpar. Mas se a gente não errou, se a gente ensinou o bom caminho, se a gente ensinou com exemplos, coisas boas, e o outro escolheu outro caminho, infelizmente é ele, não é você. Então, a sua vitória, hoje eu gostaria muito de chegar perante o vídeo aqui e falar para todo mundo assim, olha, eu tenho a missão cumprida enquanto mãe, enquanto filha, enquanto professora, por onde eu passei eu só deixei o meu melhor, eu queria ter essa certeza. Mas infelizmente, perante os estudos, eu vejo que eu sempre deixo a desejar. Eu não fiz 100% tudo, mas eu tenho uma coisa para mim. Eu não fiz o 100%, mas eu fiz o 100% do que eu podia fazer. Então, mais do que eu compreendia, mais do que eu podia, eu não tinha para dar. E a gente só dá o que tem. Então, a nossa consciência tem que estar ligada à nossa capacidade.
Se você tinha capacidade para dar mais, se você sabia dar mais e não deu, aí você faltou. Mas se você não tinha mais para dar, né, uma pessoa que é analfabeta, ela vai ensinar o filho a ler e a escrever? Ela é limitada. Ela não tem para dar. O que ela pode fazer é trabalhar, garantir os estudos do filho através de pagar uma escola ou de pagar o material dessa criança, mas ela não vai ensinar a criança a ler e escrever, porque ela não sabe ler e escrever. Então, a gente vai ser cobrado do que foi dado pra gente. O que a gente não tem não vai ser cobrado. Então, isso me refresca às vezes, porque eu falo assim, tem coisas que eu errei porque eu não sabia. Tem coisas que eu fui teimosa. Aí é que tá o perigo. Eu sabia e teimei, né? Então, a gente tem que ver até onde a gente pode ir para que chegue no final levantando a mão e falando assim, consegui. Foi difícil, nós lutamos, mas eu consegui. E não é agregar nada aqui, não é a vitória daqui. A daqui é provisória, é ilusória, né? Deixa a gente com momentos felizes, mas a vitória real é prazerosa porque a gente vai carregar ela, né? Além daqui. Já pensou quando você chegar num plano espiritual e ter lá uma torcida de pessoas que te conhecem, que estão lá do outro lado te esperando e falando, poxa, você chegou, a gente não via a hora de te ver, né? Porque você é uma boa pessoa e tem pessoas que amam você te esperando do outro lado. Essa é a verdadeira vitória, é você se juntar àquelas pessoas que você ama, é você fazer o bem às pessoas que vão chegar em você e vai falar, obrigado. Você está fazendo diferença na minha vida. Poxa, aquilo que você falou me fez bem. Eu tenho um amigo que vira e mexe, ele fica, né? Poxa, Patrícia, tudo que você fala é bom eu ouvir, mesmo seus puxões de orelha, obrigado. Quando ele fica falando essas coisas, eu não deixo o meu ego inflar. Eu falo para ele, parou. Né? Eu estou aqui à disposição para te escutar, para falar, para te dar uns puxões de orelha assim, mas é por amor. Amor à nossa amizade, amor e respeito a você. Então não tem que me agradecer. É algo natural, né? Por educação as pessoas podem até agradecer, mas não, sem ficar muito obrigado, obrigado, obrigado. Eu não gosto muito disso não. Porque ficar endeusando demais alguém que não tem que endeusar. A gente não é para se endeusar. A gente está aqui para isso mesmo, para servir. Não é favor, é obrigação. Quanto mais a gente serve, mais a gente sente o coração vibrar, aquela alegria, aquele estado de euforia até, que é o estado de vitória que a gente sente quando ela é real, né? Então é isso. Se a gente quer ter uma vitória real, deixa os outros fazerem o que eles querem, cada um responde por si, né? Lógico que a gente vai dar o limite para a gente não sofrer, a gente não está aqui para ser masoquista. Alguns sofrimentos fazem parte do nosso crescimento e aprimoramento espiritual, mas passando por essas situações, se a gente conseguir passar no teste, a gente conseguir terminar a nossa missão, aí a gente vai chegar lá no final e falar, vitória, essa é a real vitória. A vitória do bem sobre o mal, que existe dentro de nós, e não o bem e o mal aqui fora. O bem e o mal aqui fora são provas e expiações que a gente tem que passar. Agora, esse bem e mal que tem dentro da gente, a gente tem que combater o mal e deixar o bem inflar.